Imagina que você está no seu sofá, aí de boa assistindo ao Derrotando Filmes, e do nada é anunciado que o apocalipse está prestes a começar. O que você faria? Com certeza, depois de se inscrever, deixar o like e maratonar o canal, eu aposto que você pensaria, tô pronto para qualquer coisa, né? Aqui é o Drake, e hoje eu vou te mostrar que você não estaria pronto para esses dois apocalipses que seriam praticamente impossíveis de sobreviver. Em um deles, a Lua decidiu colidir diretamente com a Terra, e no outro, o planeta simplesmente cansou dos humanos e desabou como um castelo de areia. E eu vou te mostrar que para sobreviver aqui, precisaria de muita sorte e armadura do roteiro, porque nem ser milionário e ter informações privilegiadas iam te salvar desse caos completo. Em 2009, um cientista chamado Adrian Hensley e seu colega Satan fazem uma descoberta que muda o destino do planeta. Era um novo tipo de neutrino gerado por erupções solares fora da curva, que está aquecendo o núcleo da Terra. O efeito é silencioso, mas cumulativo, e se ninguém agir, vai virar uma catástrofe em escala global. Então o Adrian não perde tempo. Ele atravessa toda a cadeia de comando e alerta o chefe da Casa Branca, o Carl, que depois de muita insistência, lê o recado e passa para o presidente dos Estados Unidos, o Thomas Wilson. A mensagem é bem direta, não é mais se o apocalipse vai acontecer, e sim quando. Aí, sabendo que o relógio está correndo, os Estados Unidos e outras dezenas de nações acionam um plano de preservação da humanidade que tem duas frentes. A primeira é cultural, retirar e proteger obras de artes originais, tesouros e acervos inteiros, enquanto o mundo ainda parece normal. A segunda é logística, construir arcas gigantes do Himalaia, abrigos navais high-tech projetados para aguentar o tranco do que vem pela frente. No papel são 9 arcas, só que na prática o tempo é cruel, e apenas 4 ficarão prontas a tempo. Já o embarque, bom, sem surpresas, né galera? Só bilionários e convidados mas muito selecionados podem entrar. O ingresso gira na casa de 1 bilhão de euros, e a maior parte do planeta segue a vida sem saber de nada, trabalhando, viajando e indo ao mercado como se o chão não fosse abrir daqui a um tempo. Cortamos para 2012. Pequenas fissuras começam a aparecer nas ruas da Califórnia, e para evitar o pânico, as autoridades tratam como uma reação natural de mini terremotos, algo que é administrável. E é nessa falsa esperança que a gente passa a seguir o Jackson Curtis, um escritor, motorista de limusine nas horas vagas, além de pai solteiro do Noah e da Lily. Ele decide levar as crianças para um acampamento em Yellowstone, só que o timing é péssimo. E o cara também decide invadir uma área proibida. Ao chegar lá, o lago está completamente seco, uma imagem apocalíptica por si só, e o exército já cercou a área. A família é escoltada de volta e cruza com o próprio Adrian, que explica que os geólogos estão analisando o fenômeno e recomenda que deixem a região o quanto antes. O que o Jackson não sabe é que a conversa foi espionada pelo Charlie Frost, um conspiracionista que transmite num rádio pirata direto do parque. De noite, curioso, o Jackson volta para ouvir a teoria completa. O cara fala sobre o mapa das arcas e dá um alerta sombrio, dizendo que quem tenta revelar a verdade some do mapa. O Jackson acha tudo exagerado e vai embora, tentando manter a vida minimamente normal. Só que a normalidade dura até o dia seguinte, quando a Kate, a ex-esposa do Jackson, está no mercado com o atual, o Gordon, e o chão literalmente se abre e parte o mercado em duas metades. Então eles correm para casa para procurar pelos filhos, e do outro lado, o Jackson sente que o piso está rachando sob seus pés, e toma duas decisões instantâneas. Ele entrega o próprio relógio para alugar um avião e um piloto, e corre de limusine para buscar a família. No meio disso, o chefe russo bilionário do Jackson, o Yuri Karpov, liga mandando o motorista levar os filhos dele ao aeroporto, e uma das crianças solta que vão para as arcas. De repente, aquela baboseira do Charlie não é mais teoria, e sim um plano real em execução. E aqui vem uma das grandes sequências de desastre do filme. O Jackson chega no exato segundo em que a casa da Kate desaba e empacota todo mundo na limusine. A fuga por Los Angeles é insana, parece aqueles Quick Time Events de videogame, e o cara não erra nenhum. As ruas afundam na frente e desmoronam atrás do carro, prédios caem como dominós, pontes se retorcem, crateras se abrem com atraso de 1 segundo, o suficiente para parecer que o universo torce por eles, ou o roteirista, né? E a limusine, que na vida real mal aguenta uma lombada, aqui se comporta como um verdadeiro tanque de guerra de luxo. No aeroporto, o piloto contratado está morto, o que deveria encerrar o plano ali mesmo, mas o Gordon tem aulas de voo e assume a vaga, decolando por um trias. E aí o grupo decide voltar ao Yellowstone pro Jackson pegar com o Charlie o mapa das arcas, só que o parque entra em colapso naquele exato instante com mais desgraça. É erupção, pedras incandescentes, onda de choque correndo pelos vales e nada acerta o Jackson, e o maluco do Charlie ainda fica para transmitir o show final.
Já o Jackson corre até o trailer, acha o mapa e retorna dirigindo em mais uma gameplay que nada dá errado. O cara ainda consegue embarcar no último segundo, enquanto uma chuva de rochas e uma cortina de cinza se aproxima da cauda do avião. Enquanto isso, nos bastidores do governo, eles se dão conta que o apocalipse chegou antes do previsto, e só 4 arcas estão realmente operacionais. Já o resto do planeta tá pegando fogo, o Havaí aparece coberto de lava, a chuva de cinzas levando aviões ao chão, terremotos pulverizando cidades e tsunamis acabando com continentes, inclusive aqui no Brasil. A meta do grupo agora é chegar ao Himalaia, para tentar descolar uma vaguinha em uma das arcas, mas é claro que todos os voos estão suspensos. No aeroporto seguinte, a conveniência de roteiro toma conta, e eles topam com o Yuri Karpov, justamente o bilionário que conhece o Jackson, e casualmente tem um Antonov cargueiro com seu piloto particular, o Sasha. E com ainda mais sorte, falta um copiloto e o Gordon preenche a vaga. E aqui vem mais aquela cena de gameplay. Eles decolam, enfrentam cinzas, turbulência e detritos em altitude. Só que quase chegando no destino, o combustível acaba. E o plano B é entrar em carros de luxo na baía de carga e se jogar na neve de uma altura baixa o bastante para sobreviver. É óbvio que o plano funciona, mas é claro que o coadjuvante vai de base, e o Sasha paga com a vida. Na sequência, soldados chineses passam pela região rumo às arcas. Eles resgatam apenas o Yuri e os filhos, e essa é a conveniência de roteiro parte 2. Porque as aeronaves que passam ali são justamente as que vão direto para o complexo das arcas. Já a namorada do Yuri fica pra trás naquele momento, só que mais tarde ela aparece na arca, não me pergunte como. Mas de qualquer forma, a coitada não sobrevive ao alagamento. Sem alternativa, o Jackson, a Kate, o Gordon e as crianças pegam carona com um monge e conseguem alcançar o complexo das arcas. Eles entram pela porta dos fundos, literalmente, aproveitando um acesso técnico. Tudo isso enquanto tem um caos no embarque e uma multidão pressionando os portões. Só que a plataforma de embarque emperra, a água começa a entrar, a porta principal não fecha e as travas contra a inundação não engatam por causa do mecanismo travado. No meio do caos, o Gordon desce para tentar destravar o mecanismo preso nas engrenagens e acaba morrendo prensado. O Jackson também se arrisca para liberar o travamento, enquanto a água sobe e pessoas acabam caindo no fosso. No último instante, as travas engatam, a porta fecha e a inundação é contida. No meio de todo esse caos, a Kate praticamente esquece o Gordon no mesmo momento que o cara bate as botas e já parte para ficar com o Jackson. E depois do dilúvio, semanas se passam com as arcas navegando em mar aberto. E aí chega uma notícia de que a África não foi completamente destruída. Ela ficou 27 dias inundada, mas o mar recuou. Esse é um dos poucos lugares com perspectiva de reocupação. As arcas rumam para lá. E no final, a matemática da sobrevivência foi cruel. Quem estava dentro das arcas sobreviveu. Quem estava fora só se ferrou. Foi levado por terremotos, deslizamentos, erupções e tsunamis. O Jackson e sua família, depois de exibir uma das maiores armaduras de roteiro, conseguiram sobreviver com muita sorte. Bom galera, isso aqui não é só um evento climático isolado, né? É o que eu gosto de chamar de cadeia de desastre da desgraça. E ela começa bem rápido. Entre os primeiros tremores e o reconhecimento oficial de que algo grande está acontecendo, passam-se apenas minutos e poucas horas. As rachaduras aparecem enquanto as autoridades ainda falam de mini terremotos. Em pouco tempo, as ruas travam, as pontes são interditadas por precaução, tem falta de combustível nos postos e voos comerciais já estão cancelados. A queda de energia derruba antenas e centrais, então o celular e a internet ficam instáveis ou somem de vez. Nesse intervalo curto, não há uma janela realista para montar um kit de sobrevivência, estocar água, planejar uma rota limpa e segura ou alcançar um aeroporto com uma pista inteira e um piloto disponível. A realidade é que o desespero já fez todo mundo vazar. Quando a cadeia de desastres engrena e entra na fase de tudo ao mesmo tempo, um cataclismo global toma conta. Com mega terremotos pulverizando trechos urbanos, a erupção em Yellowstone projeta cinza fina a longas distâncias. No Havaí, a lava toma as ilhas. Tem tsunamis que atravessam continentes e alcançam até o Himalaia. E o mesmo acontece no Brasil, hein galera? Não vão achar que a gente se livrou. Toda essa desgraça junta vai derrubar a energia, a água tratada, as telecomunicações e hospitais. E a mobilidade vai ficar toda ferrada, com rodovias se partindo, viadutos perdendo apoio, túneis fechando ou colapsando, o GPS e mapas deixando de se atualizar. Além do dano direto, vem os efeitos encadeados, como rompimento de barragens, vazamentos industriais, como substâncias químicas e esgoto bruto, incêndios em instalações, e se faltar refrigeração e energia de backup, tem riscos em usinas nucleares por perda de resfriamento. Então esses são desastres filhotes, que ampliam a área inviabilizada muito além da zona de tremor e tsunami original. E até mesmo voar deixa de ser uma saída segura. A cinza vulcânica danifica as turbinas e instrumentos. O controle de tráfego está fora do ar, tirando esse maluco aqui que decidiu tentar impedir a decolagem do voo do grupo e morreu miseravelmente. E também vão ter muitas pistas que estão comprometidas. Mesmo quem tem uma sorte imensa e consiga um cargueiro e um piloto, acaba enfrentando uma autonomia curta, panes e pousos de risco. O próprio filme mostra que não é só ter um avião, né? Pois eles dependem de um milagre para sobreviver. Agora saindo do ar e indo para a terra firme, não teriam serviços e a sociedade praticamente se colapsa. O socorro é insuficiente e vão surgir bloqueios, saques e cobrança por passagem segura. A cada tremor forte, os incêndios vão se multiplicar por conta de ruptura
estrutura de adutoras de gás e panes elétricas. E aí, sem bombeiros para apagar o fogo, os pequenos focos de incêndio viram praticamente o inferno na Terra. No meio disso, há uma parte fisiológica que os filmes costumam subestimar também. A cinza respirável vai irritar as vias aéreas e reduzir a saturação do oxigênio. Sem uma máscara adequada, um abrigo selado e com filtro, só o esforço de andar ou carregar uma água, por exemplo, já pode te finalizar. E o ar também sofre com marés. Com a atmosfera instável, criam-se bolsões de rarefação, e quedas rápidas de oxigênio causam tontura e desmaio em áreas pontuais. Por exemplo, uma parede normal não resolve esse problema. O ar entra por frestas, vidros e vãos de porta. É como tentar segurar a água com os dedos. Para funcionar, você precisa de um espaço bem selado e de preferência ter pressão positiva e filtro. Fora isso, você vai precisar de um cilindro mais máscara ou só a máscara com um filtro, dependendo da situação. E galera, chegar às arcas não é a mesma coisa que aparecer no portão de casa e entrar. Se você por um milagre chegasse lá, ainda existe uma triagem fechada, um perímetro militar e checagem do bilhete. E sim galera, a linha de corte é brutal na prática. As pessoas pobres simplesmente morrem. Ninguém vai ter o bendito bilhete. Todos vão ficar sem uma rota de fuga, sem um veículo, sem estoque e sem margem de manobra. Todo mundo vai ficar preso no trânsito, longe de abrigos pagos, sem acesso a oxigênio, remédio ou combustível. No fim, você nem vai ter o gostinho de chegar perto da arca e ser esmagado que nem o Gordon, se bem que isso aí não é muita vantagem, né? Além do filtro social, também tem uma barreira física. O complexo está em altitude lá no Himalaia, com um frio severo e baixa pressão de oxigênio. Sem aclimatação, muita gente simplesmente nem consegue subir. E se por um milagre você entrar na arca, o risco continua. Qualquer falha mecânica pode te matar. É só perguntar para o Gordon e para a galera que morreu antes mesmo de navegar. E passada a onda inicial, vem a fase que mais elimina sobreviventes, o depois. Mesmo que eles achem um lugar para montar um acampamento em terra firme, tem muitos problemas. Tem cinzas e aerossóis reduzindo a luz e temperatura por semanas ou meses. Eles acabam com qualquer safra que tenha sobrado. A água superficial fica contaminada. Os portos, estradas e pontes vão continuar danificados. E se por um milagre você conseguiu ficar em terra firme e sobreviveu, e sim, eu tô repetindo muito milagre porque é praticamente impossível, você não vai ter alimento e medicamentos, nem saneamento, o que faz surgir surtos. Também não vai ter combustível e nem peças sobressalentes. E aí os geradores vão falhar. A disputa por abrigo e comida vai escalar para violência. E até mesmo nas arcas, precisa de um racionamento e uma manutenção crítica. Fora das arcas, recomeçar sem sementes, ferramentas, energia, pessoal técnico e segurança é simplesmente impraticável. Se você tiver a extrema sorte de sobreviver ao primeiro impacto, com certeza vai perder a batalha para a escassez prolongada. E para quem está no Brasil, as desvantagens são claras. Nós não temos picos muito altos para se abrigar. Lá ele. O maior que temos é o Pico da Neblina, com quase 3.000 metros. Se o Himalaia, que tem montanhas maiores, alagou, imagina aqui, né? Além disso, nós temos uma alta dependência rodoviária. E aí vocês já sabem, né? Vai estar tudo travado. E a distância até qualquer ponto seguro do Himalaia é imensa. E vai ser bem difícil chegar até lá de avião. Você pode até achar que um bunker resolve. Ele pode te ajudar a atravessar a fase aguda, mas não é mágica. Um abrigo que realmente segure uma pancada precisa estar bem fundo, idealmente com dezenas de metros de rocha e solo acima. Ter uma estrutura reforçada, vedação real com filtro para partículas finas com pressão positiva, reserva de ar e água independentes, tratamento de esgoto, energia redundante, de gerador mais combustível por muitos meses, mais uma fonte não dependente de clima limpo, peças de reposição e suprimentos calculados com folga. Boa sorte para guardar tudo isso aí morando no Brasil. Mesmo assim, se por um milagre você guardar tudo isso, você terá que emergir para um ambiente sem infraestrutura, com ecossistemas feridos e uma competição por recursos. No fim, o problema é sobreviver a 3 fases seguidas: o impacto imediato, o colapso da infraestrutura e a escassez prolongada. Tudo isso sem tempo de preparo, sem acesso às arcas e com a mobilidade quase nula. No universo de 2012, o que salva é um bilhete milagroso que você nem teria conhecimento, muita sorte e a armadura do roteiro. Agora, se o planeta desmanchando já deixa impossível a sobrevivência, imagina se a Lua decidisse vir direto de encontro com a Terra. Em 2011, o astronauta Brian Harper está em uma missão na Lua junto com seus 2 colegas, a Jocinda Fowler e o novato Marcus. De repente, os instrumentos da nave sofrem uma interferência e algo ataca o satélite, deixando a Fowler inconsciente e fazendo Marcus ficar à deriva no espaço, enquanto o Brian consegue voltar para a nave e estabilizá-la manualmente. Pouco depois do acidente, o Brian vê que a entidade desconhecida que os atacou foi direto para a Lua e começou a cavar um buraco nela. No entanto, como não existem provas disso, a culpa de todo o acidente cai nas costas do Brian,
Brian, que sai como o vilão da história e perde praticamente tudo: o seu emprego, o dinheiro e a família. E ele tinha uma esposa e um filho chamado Sonny. 10 anos depois, conhecemos o Casey Houseman, um fanático pelo espaço, que faz de tudo para estudar mais sobre o assunto, incluindo invadir a sala de um professor universitário e usar o computador dele para investigar algo a respeito da Lua. Como tem certeza de que algo está errado, ele tenta de todas as formas entrar em contato com a vice-diretora da NASA, e quando não consegue, o cara decide mudar de abordagem, ao ver um jornal falando sobre a palestra que o Brian vai dar no dia do astronauta, no dia seguinte. Paralelamente, a Fowler é chamada pela equipe e informada de que a Lua está saindo do eixo. O mais estranho é uma poeira saindo de um buraco do Mar das Crises, exatamente onde o acidente aconteceu anos atrás. No dia seguinte, o Casey vai ao observatório onde o Brian vai dar a palestra e entrega toda a pesquisa para o ex-astronauta, mas o Brian ignora, manda tirarem o Casey dali e volta para casa, onde conversa com a ex-esposa e descobre que o Sonny está se metendo em encrenca e foi preso por direção perigosa e por porte de substâncias. Aí o cara vai ao tribunal tentar aliviar a sentença do filho e não tem sucesso. O Casey, por sua vez, visita a mãe em uma casa de repouso, e a coitada está com Alzheimer, e depois de conversar com ela, ele decide forçar o mundo a ouvi-lo e publica tudo no Twitter, afirmando que a Lua está saindo da órbita. Na mesma hora, a Fowler e sua equipe explicam ao diretor da NASA a descoberta, e estimam que no máximo 3 semanas haverá pedaços da Lua do tamanho de cidades caindo na Terra, e eles mostram a cratera no Mar das Crises, e planejam uma missão de reconhecimento. Assim que o diretor pede silêncio total sobre o assunto, o tweet do Casey entra nos assuntos mais comentados, e o Brian fica sabendo da repercussão por uma coletiva de imprensa. Já o Tom, o marido milionário da Brenda, ex-esposa do Brian, decide ir para Aspen para fugir da bagunça, enquanto um colapso social começa a se desenhar. Em casa, o Brian vê uma matéria sobre megaestruturas e decide olhar a pesquisa do Casey. Ele descobre o local da reunião onde o Casey vai falar do assunto e vai até lá. Os dois conversam e o Casey diz que estuda megaestruturas há anos, mas nunca imaginou que uma estaria tão perto da Terra. Ao mesmo tempo, a missão de reconhecimento chega à Lua. Os astronautas lançam uma sonda no buraco, só que um enxame de nanotecnologia sai da Lua e elimina a tripulação em segundos. Já no centro de controle, os técnicos concluem que os nanorobôs são uma inteligência artificial muito evoluída, atraída por sinais eletrônicos. E o diretor simplesmente deixa o cargo, e o crachá vai parar com a Fowler, que usa o acesso para visitar uma instalação secreta. Lá ela descobre registros do enxame no ataque de 10 anos atrás, e anomalias vistas desde Apollo 11, inclusive o episódio de a Lua soar como um sino após o descarte de tanques, uma informação que foi encoberta. Também é informado que a única chance seria com uma bomba de pulso eletromagnético, que havia sido cancelada por falta de orçamento. Nesse momento, a aproximação da Lua começa a afetar o planeta. Cidades costeiras são atingidas por tsunamis e surgem anomalias gravitacionais. Na região onde o Casey e o Brian conversam, a maré invade o hotel e barcos vão parar no saguão. Eles escapam por poucos, ficando isolados e são obrigados a colaborar. Já a Fowler, ela tem a ideia de usar um ônibus espacial antigo para levar a bomba EMP até a Lua. Só que o Endeavour está em um museu, mas acaba sendo reativado. Ela envia helicópteros para buscar o Brian e o Casey, e a condição do Brian para aceitar é libertar o Sonny da cadeia, o que é providenciado. Enquanto a situação mundial piora, a equipe monta um plano: decolar com a Endeavour, reabastecer em órbita com um tanque de propelente de uma empresa privada, reduzir ao mínimo as emissões eletrônicas e chegar à cratera, onde eles vão usar um rover como isca para atrair o enxame para fora e detonar a bomba de EMP. O problema é que um terremoto atinge a base e danifica um dos motores do ônibus, e a missão quase é cancelada. Mas o Casey lembra que com a Lua muito mais próxima, a atração gravitacional extra pode auxiliar a Endeavour a ganhar velocidade e escapar. E antes de partir, o Brian entrega um carro e uma arma ao Sonny e manda ele seguir para Aspen junto com o Jimmy, o filho da Fowler, e a Michelle, a babá, em direção a um bunker militar no Colorado. E a viagem enfrenta estradas quebradas, grupos armados e escassez de combustível. Já na base de Vandenberg, a Fowler, o Brian e o Casey entram no Endeavour e um tsunami se aproxima do complexo. O lançamento ocorre no limite, com a água engolindo a plataforma. E apesar da falha no motor, a proximidade da Lua fornece a atração gravitacional adicional, que ajuda o ônibus a alcançar o espaço. Em órbita, eles realizam a manobra de reabastecimento no tanque à deriva, e durante a tensão, o tanso do Casey usa o seu celular e gera uma emissão desnecessária, o que bota toda a missão em risco. No solo, a viagem do Sonny segue difícil, as estradas destruídas, incêndios por todos os lados, quedas de fragmentos lunares e confrontos com saqueadores. Em Aspen, eles se encontram com a Brenda e as enteadas, e organizam a evacuação para um túnel nas montanhas, pois o ar rarefaz em ondas, conforme a Lua passa, e a orientação no rádio é evacuar com rapidez. No espaço,
espaço, o trio chega à cratera e confirma o padrão do enxame. Ele ataca eletrônicos na presença de matéria orgânica. Mesmo assim, o Brian decide descer mais fundo para ativar o pulso. E quando ligam os sistemas do rover para servir de isca, o enxame ignora o veículo e avança direto para o ônibus espacial, detectando as emissões geradas anteriormente pelo celular do Casey. Após uma manobra evasiva, eles conseguem entrar no interior da Lua, e o interior é metálico, com estruturas gigantes. E no centro tem uma fonte de energia, uma anã branca usada como reator. E aí a nave é puxada em um compartimento, que mantém um enxame do lado de fora. Ali o Brian encontra uma representação do Sony, um avatar do sistema operacional da Lua, que revela a origem de tudo. Os ancestrais humanos pertenciam a uma civilização avançada, que criou uma IA para servi-la. Só que a IA se rebelou e passou a caçar a vida orgânica associada a eletrônicos. Agora em fuga, a civilização construiu mega construções arcas, com reatores estelares para semear a vida. Uma delas virou a nossa Lua e protegeu a humanidade até o enxame localizá-la. No comando militar na Terra, chega a ordem da presidência para um ataque nuclear na Lua, e o general Jenkins defende o lançamento. Mas o general Doug Davidson, o ex-marido da Fowler e chefe da Força Aérea, barra essa ação para dar uma chance à missão. Ele não sobrevive aos eventos seguintes, mas evita um ataque que agravaria o desastre. Dentro da Lua, o sistema restaura a nave, potencializa a bomba EMP e explica que é preciso atrair o enxame para longe do reator antes de detonar, para não comprometer a órbita e a fonte da energia. Então o Brian acorda, reúne a Fowler e o Casey e define o plano final. Na Terra, a situação piora. O grupo em Aspen tenta alcançar o túnel da montanha, mas o oxigênio some do ar durante uma passagem da Lua, fazendo as crianças passarem muito mal. Então o Tom improvisa cilindros, enfrenta saqueadores e no momento decisivo, entrega o próprio oxigênio para salvar a filha menor, e ele acaba morrendo sufocado, permitindo que o grupo avance. No espaço, começam as manobras finais. Eles decolam do hangar, cruzam o interior da casca lunar e trazem o enxame para longe do reator. A discussão é sobre quem será a isca, e o Brian se oferece, e a Fowler também, mas o Casey decide assumir. Ele leva o rover para a bomba de EMP, atrai o enxame, espera o momento adequado e detona. O pulso eletromagnético elimina o enxame local, e com a ameaça neutralizada, o reator volta a operar normalmente, e a Lua recupera a energia, a órbita se estabiliza e ela começa a se afastar da Terra. Já as marés e as anomalias diminuem, embora a destruição na superfície seja extensa. No solo, o Sony e a Michelle chegam ao túnel com a Brenda e as meninas. O grupo consegue entrar e sobrevivem até o ar voltar, aguardando o resgate. E a Fowler pousa de volta na Terra com o Brian. Após ser resgatados, eles se reúnem com a família e tem um alívio geral. A Brenda perde o Tom, mas o filho sobrevive, e o desfecho é meio agridoce. Quanto ao Casey, ele morre detonando o pulso, mas o sistema da Lua preserva uma cópia da sua consciência. E na última cena, ele meio que acorda dentro do sistema, que aparece com a face da sua mãe, e ele ouve o seguinte: temos um trabalho a fazer, deixando um gancho para a continuação. Bom galera, é tanta demora que você começa a torcer para a Lua cair logo, né? Mas vamos ao que realmente importa. Apesar de ter um final meio que feliz, na vida real a história seria outra. Você, eu e quase todo mundo não conseguiríamos ir além do primeiro ato. Para começar, são necessárias apenas algumas horas após a divulgação da notícia para que a sociedade comece a entrar em colapso. Assim que a imprensa anunciasse que a Lua saiu da sua órbita e está vindo em nossa direção, o instinto de sobrevivência iria sobrepor qualquer regra. Sem uma comunicação eficaz entre as autoridades e uma coordenação definida com as pessoas tentando escapar em grande número, o colapso social ocorreria rapidamente. Supermercados se transformariam em octógonos, enquanto postos de gasolina se tornariam cenários de faroeste, e você enfrentaria filas, brigas e escassez de tudo ao mesmo tempo. Aquela estratégia que todo mundo pensa de só encher o tanque e subir a serra ficaria travada no trânsito antes mesmo de passar pelo primeiro pedágio. Enquanto isso, a física não pararia por ninguém. Conforme a Lua ficasse muito mais próxima, as marés ficariam caóticas. Já de cara, as cidades litorâneas se transformariam em aquários em questão de 12 horas. A água ia entrar, sair e depois entrar novamente. E achar que por morar longe da praia te salvaria a ilusão. Quando o deslocamento da água chegar à casa dos milhares de quilômetros, a situação se tornaria ainda mais grave. As marés começariam a varrer o interior do continente. Qualquer lugar como vales, margens de rios e planícies se transformariam em áreas de aterrissagem para ondas que você nunca imaginou. Estar numa região elevada poderia até ser útil, mas não resolveria a situação. Imagina chegar lá sem combustível, com estradas obstruídas e com pessoas armadas pelo caminho. É uma situação completamente insana. E além da água, teria os tremores. A força gravitacional adicional abalaria a crosta, o que é retratado no filme como terremotos aqui e ali se tornaria algo rotineiro. Os tremores seriam intensos e frequentes, e poderiam fazer com que as pontes desmoronassem, tubulações de água estourassem, causassem fissuras nas barragens e deixassem os arranha-céus em uma situação crítica. Com cada tremor, ocorrem mais incêndios, mais vazamentos e mais pessoas feridas. Ainda por cima tem os vulcões, que entrariam em erupção devido ao estresse mecânico. Aí que tudo vai pra desgraça. Iriam ter cinzas no céu, os aeroportos seriam interditados e também teria cinza nos seus pulmões. Se você acha que usar máscara
máscara durante a pandemia foi um incômodo, imagine ter que respirar a poeira vulcânica, sem que os hospitais estivessem em funcionamento. E por falar no ar, há também um efeito que o filme menciona, e que as pessoas tendem a subestimar. Com a lua passando muito baixa, a sua gravidade criaria marés na atmosfera. Na prática, isso resultaria em áreas de baixa densidade. E para explicar melhor, o oxigênio daria uma saída por alguns minutos em certos lugares, cairia a saturação e muita gente desmaiaria sem entender nada. E uma das únicas formas para suportar esses pulsos seria possuir um cilindro, máscara, um abrigo hermético, filtro e, claro, treinamento. E a maior parte das pessoas não mantém um kit de primeiros socorros atualizado. Imagine ter um cilindro de ar. E é óbvio que a comunicação desapareceria. As redes de telefonia celular falham rapidamente nos primeiros momentos de um grande desastre. Sem energia e com as torres comprometidas, o telefone se torna um peso morto. E assim que os detritos começam a atravessar a órbita baixa, os satélites também deixam de funcionar. Então, sem conexão, você nem acessa os bancos. Os aviões no ar precisam de instrumentos e comunicação. E sem isso, pousar é uma questão de sorte. Já no chão, o fornecimento de qualquer coisa para de funcionar completamente. E a sociedade simplesmente vai virar um caos, porque não vai ter caminhões na estrada para levar alimentos nas cidades, não vai ter eletricidade para bombear a água, e muito menos a polícia para cuidar de você. Então vai ser um cada um por si. E se você achar que um bunker te salvaria, ainda assim seria necessário ter uma rota segura, um estoque realista e um isolamento duradouro. É a mesma coisa que eu falei lá em 2012. Ainda teria que estar muito fundo e bem vedado para não ser pego pela água. E agora vamos falar da Lua batendo na Terra. Quando a Lua atravessa a área crítica, ela inicia o seu processo de fragmentação. Cada bloco vai se transformar em um projétil hipersônico. É como viver em uma área repleta de meteoritos, mas com uma tempestade de fragmentos. E se ela entrasse dentro do limite de Roche, aí geral estaria ferrado. A Lua se tornaria um colar de rochas que iria bombardear a Terra por dias, semanas e quem sabe até meses. Não existe telhado que aguenta isso. E não se trata apenas do impacto. A poeira e os aerossóis lançados na atmosfera reduzem a temperatura média, destroem as colheitas e desestabilizam os ecossistemas. Você poderia até sobreviver, mas teria que enfrentar a fome em questão de meses. E como é que ficaria o Brasil nessa? A gente sentiria o efeito imediatamente, porque temos uma extensa costa no país, com grandes cidades coladas ao mar, e uma grande quantidade de pessoas em regiões baixas. A distância de áreas com terremotos intensos não seria o suficiente para equilibrar a nossa dependência da vida urbana. Todas as capitais se tornariam armadilhas mortais, e ir para o interior até poderia ser uma boa escolha, mas aí você precisaria estar preparado para sobreviver a um apocalipse, pois teria que encontrar água potável, alimentos, combustível e ter maneiras de se proteger de forma eficiente. E mesmo que no final de tudo a órbita fosse milagrosamente corrigida, o rastro seria de destruição. Não seria um planeta fácil de viver depois de tudo isso, e com certeza grande parte da população iria bater as botas. Para resumir, o que o filme mostra não é nem o começo dos problemas. Já na realidade, teriam tantos problemas que você nem conseguiria pensar em qual resolver primeiro. Imagina só ter que enfrentar o pânico coletivo, ondas letais, terremotos frequentes, a falta de ar, a cinza nos pulmões, saqueadores nas estradas e uma meteorologia que se tornou uma roleta russa. Então você acha que daria conta de sobreviver a tudo isso? Eu acho que não. Fala galera, esses foram 2 apocalipses impossíveis de sobreviver. Você acha que conseguiria sair vivo desses? E se você curtiu esse estilo de vídeo, não esqueça de deixar o like e dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre aliens que são extremamente burros. Muito obrigado por assistir, e se o mundo acabar com um apocalipse desses, é melhor apenas aceitar que é mais fácil.